O modelo para a engenharia de controle no Brasil será o tema abordado pelo nosso grupo no dia de hoje. Boa tarde a todos. Nosso grupo é formado por mim, Ronaldo de Souza Dornas Júnior, e pelo meu co-integrante Gabriel Francisco Ferreira. No nosso trabalho será abordado os seguintes tópicos: introdução ao controle, o controle metafísico e automático, a visão nacional versus a visão internacional, as considerações finais sobre o nosso seminário, que é basicamente a nossa conclusão sobre o que foi falado, e as referências. Uma frase de impacto que o nosso grupo achou interessante ser colocada para o nosso seminário é o controle pode ser genericamente conceituado como um processo que objetiva modificar uma ou mais propriedades intrínsecas de uma coisa ou sistema concreto de coisas conforme um sistema de regras. Agora iremos começar o trabalho no nosso seminário com a introdução ao controle. Primeiramente, a engenharia de controle no Brasil pode ser vista da seguinte forma, que tem uma situação diferente em relação a outros países. Possui uma regulamentação específica, que é regulamentação não, uma habilitação específica regulamentada pelos órgãos educacionais e profissionais. Em conta de sua relevância na área e de sua principal aplicação, a automação. As bases para essa engenharia vêm de modelos epistemológicos e pedagógicos. Mas vamos falar um pouco como o controle funciona. Processos de controle sobre o sistema controlado, dividido em três influências distintas: as expectativas quanto ao sistema indiretamente controlado, influências do meio ambiente, limitações do sistema controlado. Ou seja, ao se fazer um projeto na área de controle, é necessário considerar todas essas variáveis e no projeto falhas decorrentes dessas variáveis serem minimizados. E para isso o processo do controle deve conhecer de algum jeito o sistema controlado para poder saber as variáveis que ele deve contornar. Sistemas de controle. Quaisquer sistemas que tenham suas propriedades manipuladas por um ou mais processos de controle podem ser denominados de sistemas de controle. Em tese, todos os sistemas concretos são sistemas de controle, pensando que não existe sistema isolado. Agora, quanto a essa figura, como podemos ver nessa imagem, o controle em seu aspecto mais abrangente envolve sistemas como ciência e tecnologia. Mas o controle transcende a tecnologia. O controle, assim como a ciência, é uma fonte de conhecimento para a tecnologia e não simplesmente parte dela. Agora iremos falar sobre controle metafísica e controle automático. Controle metafísica o caráter metafísico do conhecimento em controle, sem uma relação imediata com fenômenos concretos, impõe a intermediação de técnicas e teorias do concreto, fazendo com que sua própria justificação dependa inicialmente da coerência com os respectivos conhecimentos técnicos, tecnológicos e científicos. Somente após isso, o conhecimento em controle será justificável a fenômenos concretos, não mais através da coerência metafísica, mas a partir de conhecimentos complementares, que entendem justificação lógica, matemática e corroborem a aplicação do controle. E esses conceitos constituem o controle experimental. Agora vamos falar sobre o controle automático. O controle automático deriva de um processo histórico que passa pela necessidade decorrente de sua aplicação em diferentes setores da tecnologia e pela evolução de suas bases metafísicas. O controle automático é a área mais explorada pela engenharia no Brasil, e na comunidade nacional de controle automático há uma grande influência da engenharia elétrica, onde qualidade de energia e estabilidade de tensão apresentam 3,8% total das produções acadêmicas de controle no Brasil.
Mas uma área que ainda tem mais ênfase na engenharia, no controle automático, é a da robótica, onde seus sistemas representam 16% das produções nacionais totais. E, de certa forma, a comunidade nacional está bastante limitada a essas duas áreas. Jeff. Olá, eu sou o Gabriel. Eu vou dar continuidade à nossa apresentação aqui, começando sobre a metodologia cartesiana e suas contribuições para o desenvolvimento da engenharia de controle. A metodologia cartesiana, ela consiste em 4 regras: análise, ordem e enumeração, preceitos baseados no conhecimento matemático, isto é, um conhecimento dominado pela razão, e o controle é baseado no modelo epistemológico cartesiano, ou seja, toda sua base e avanços na área foram feitos utilizando de sua metodologia, que é grande catalisadora da formação e desenvolvimento técnico da engenharia de controle. Controle e sua natureza metafísica. Na perspectiva para o sistema de conhecimentos relacionados ao controle automático, está dividida em sistema, lógica, suporte material, que é a realidade, o último passo onde é visto que é viável ou não. Agora, em seguida, eu vou falar um pouco sobre o sistema, e a topologia representam perspectivas complementares da apreensão meta-realidade. A lógica vai de encontro com a dinâmica decisória do controle, e o suporte material enfoca a perspectiva tecnológica. Vamos mostrar uma tabela aqui agora. Como podemos ver aqui na tabela, as produções acadêmicas em controle automático internacionalmente está bem dividida entre as 3 etapas epistemológicas do controle. A apreensão metafísica da realidade está em 26,4%. O tratamento metafísico em 39%. A perspectiva tecnológica em 34,6%. Já na comunidade nacional, há um enfoque muito maior para a perspectiva tecnológica, com quase 60%. Um dado interessante é que, se desconsiderássemos as seções relacionadas à engenharia elétrica, teríamos dados semelhantes aos internacionais, com 22,6%, 37,8% e 39,6%, o que mostra a dependência da área do controle automático da engenharia elétrica. Abordado tudo isso, vamos às considerações finais. Internacionalmente, há uma maior divisão entre as etapas epistemológicas na apreensão de conhecimento, quanto no Brasil se vai mais direto para a área tecnológica, o que de certa forma mostra que aqui não é muito trabalhada a área teórica, e já se vai direto para a área prática. E isso pode dificultar quando se tem a intenção de inovar. O processo para a construção de conhecimento na área vem da dinâmica epistemológica na relação entre metafísica e realidade. Esse conhecimento é resultado de um processo histórico que foi conduzido dentro de um contexto cartesiano. A tese para o modelo da teoria de controle no Brasil é sustentada por um modelo epistemológico com 16 hipóteses, que explicitam questões relacionadas à natureza do seu conhecimento e sua inserção na comunidade de controle automático, que academicamente sustenta a engenharia de controle. Agora, aqui vai a nossa referência, que foi o texto base dado pelo professor, o modelo para engenharia de controle no Brasil, do autor André Camargos Guedes Rodrigues. Eu desejo uma boa tarde a todos, e assim termina o nosso seminário. Abraço. Abraço.